Parou pra pensar que Jesus ele não queria? Jesus ele não queria, tipo assim, que o rico... Ele não queria que aquele rico pegasse e vendesse tudo. Ele não queria, de fato. Mas ele queria mostrar para aquele rico onde estava o coração dele. A Bíblia falando, tá o seu coração ali, está o teu tesouro, não é? Ou não? A gente pode ir mais profundo nesse texto. Jesus, ele sabia o coração dele. Jesus queria mostrar para as pessoas que estavam ao redor o quanto que aquele homem ele era arrogantemente por fora. Sim. Ele conhecia os mandamentos, vivia tudo de jeito que fazia, só que o que prendia ele não era aquelas coisas. Era uma vida de muito conforto que ele não queria abandonar. Jesus, ele sabia de fato que o coração daquele homem se falaria. Só que Jesus, quando ele pergunta, fala para ele, vende tudo que ele tem, ele queria deixar aquilo claro para todo mundo que estava do lado dele. Fala, nossa senhora, olha a pergunta do mestre, vende tudo e segue. É porque ele falava, Jesus, não, você faz isso? Faço. Faço. Desde a minha mocidade. Isso é isso é café pequeno. Não, desde a minha mocidade. Não. Arrogantemente, né? Isso. Falou, tá faltando alguma coisa aí, viu? Tá faltando alguma coisa. É o que, Jesus? É o que falta? O que falta, Jesus, pra me herdar esse reino aí? Sabe? Então ele não queria, ele queria mostrar aquilo que ele tinha. Exatamente. Ele queria mostrar aquilo que ele tinha. Exatamente. Jesus ele conhecia. Jesus ele não queria, Jesus de fato não queria que ele vendesse tudo. Não. Jesus não ia falar assim, vende tudo que você tem aí e vem comigo aqui. Não, Jesus queria mostrar pra ele, tá vendo isso daí? Isso aí tá embrenhado no seu coração. Toma, tá no seu coração aí. É isso que você precisa tirar. Exato. E ele tirou? Não. Ele fez o quê? Virou as costas. Foi embora. Foi embora. Entendeu? É o que aconteceria com muitos empresários se você fizesse essa pergunta hoje para muitos empresários nas igrejas hoje, vende tudo que você tem. Ué, mas como é que eu vou vender tudo que eu construí a minha vida toda? Irmão, você tem algum irmão aí que paga aluguel aí na sua igreja? E você tem mais de um imóvel? É melhor a gente não perguntar isso, cara. Não. É melhor a gente não perguntar isso nas igrejas. Esquece. Porque se perguntar isso, eu garanto que vai ter um irmão que paga aluguel. E vai ter um irmão com mais de uma propriedade. E será que ele vai viver o evangelho de pegar o que é dele, dividir e dar para aquele que não tem? Não. Pelo menos... Não, Fabiano, vamos acreditar que tenha. Vamos acreditar que pelo menos ele vai cobrar terça parte do aluguel, vai. Não, também? Não. Não vai ajudar, não. É esse evangelho que não precisa ser pregado nas igrejas. Não vai ajudar. Um camarada meu essa semana. Sim. Ele caiu de bike. Sim. Caiu de bike, zoou os lados assim. Aí ele postou até uma mensagem esse dia falando de ajuda, né? Porque assim, a semana retrasada a gente tava pensando na passagem onde o bom samaritano, né? Sim. Aí que um cara falou, mas esse negócio do bom samaritano, o que é tudo? A gente tava explicando que o bom samaritano foi aquele que parou para ajudar uma pessoa que tinha sido furtada e levaram os bens dele, né? E bateram nele. Aí, como assim? Só isso? Não. O problema foi as pessoas que passaram antes. Entendeu? Entendeu? Mostra pessoas que tinham uma influência, um líder religioso passou por lá e passou por cima, foi embora. Um levita, um cara que adorava a Deus, passou embora. Veio uma pessoa que não, era mal vista, era uma pessoa que era historicamente tinha outra cultura que não era dele, excluída totalmente do judaísmo, excluída, porque eles não quiseram, antepassado dele, não quiseram voltar quando eles falaram, vamos voltar, eles não quiseram, então isso eles foram excluídos. Exatamente, e lembrando que até hoje a oração do judeu agradece a Deus por ser judeu, por não ser mulher e por não ser samaritano. Aí. É a oração típica de um judeu ortodoxo, o que segue mesmo.
Você vê como ele tinha essa... Como tem alguns, né? Esse preconceito com o samaritano. E essa pessoa foi lá e... recolheu a pessoa que estava doente, estava machucada. Levou para um hotel, cuidou dela. Falou, vou ficar aí. Se ele precisar de mais alguma coisa, coloca na minha conta. Quando eu passar, quando eu voltar, eu acerto. Eita. Então, assim... esse bom samaritano, ele fez aquilo que um líder religioso não fez, uma pessoa que estava na igreja não fez, e ele ajudou o outro. E esse princípio é grande, né? Aí ele pegou e trouxe essa, tipo, a pessoa não teve uma preocupação em ajudar. As pessoas ao redor passou direto, tipo, o cara caiu aí, mas não teve aquela sensibilidade de ajudá-lo, né? Isso que é o problema dessa sensibilidade, desse bom samaritano que não tem, né? Não tem. Esse bom samaritano. E pra que reino essas pessoas vão? Sendo que o principal é isso. Essas pessoas vão pra onde? Vão ser livres antes dessa tribulação. Elas acreditam nisso. Elas acreditam que serão livres antes da fornalha. Antes de entrar na fornalha de fogo, eles não vão ter um encontro com um anjo lá dentro. Não, eles vão ter... Acha que vai ter um encontro antes. Isso é terrível, cara. Ai, Jesus. Que legal, cara. Bom papo. É um papo que a gente sempre fez, né, Max? Isso aqui é um papo que a gente sempre fez. Desde a infância. Sempre a gente se reuniu assim, trocava ideia, falava de Jesus assim. E dessa visão que... Sempre mesmo. Desde a nossa convenção de menino na fé, a gente já sabia disso. De entender aliás, de não entender certas coisas que acontecia, lembra? Lembro. Assim, mas a gente não entendeu aquilo dali que aconteceu no culto. E a gente inocente, né? Não entendeu o que aconteceu. É que na verdade, hoje eu entendo um pouquinho assim, ó. Na verdade, Deus já tinha nos revelado uma maturidade espiritual já menino. Só que como a gente estava numa religião, e somos participantes até hoje, fazemos parte da religião, era um choque pra gente, de a gente ter um tipo de visão e ver pessoas muito qualificadas agindo diferente. Falando, pai, mas eu sou um membro que aceitei Jesus hoje, eu já entendo que isso é errado, que isso não está no protocolo religioso de Cristo, mas sim de uma religião. Tá acontecendo. Então eu sou o doido da história. Eu sou desviado. A gente não entendia, né? Não entendia. O que tá acontecendo? E a gente... Era errado, né? A gente achava que a gente tava errado. Exato. Então, assim, a gente sempre conversou sobre isso. Mas não estamos gravando agora. Mas a gente sempre conversou desses assuntos. Exatamente. E tentando entender. Tentando entender. Porque a complexidade que a pessoa traz à Bíblia, muitas vezes é para esconder uma falha grande ali da missão de Cristo. Pelo amor de Deus. Essa complexidade toda, que Cristo não tinha essa complexidade toda. Jesus trazia uma parábola e, essa é a parábola. Aí a pessoa, não, mas Cristo, o outro, eu quero conhecer mais, ou vem aqui que eu vou te apresentar. Sim. Mas não tinha Jesus, ele trazia a coisa do dia a dia para trazer uma mensagem profunda. Mas assim, era simples. Exatamente. Não era muito complexo, sabe? Não era muito complexo, uma visão. E quando era uma visão do além, ele falava, não, mas não entendo. Não, isso daí não é pra você entender, isso daí não cabe. Isso aí... Isso aí deixa. Tem até coisas que ele fala, isso aí, quando o Espírito Santo vir, ele vai revelar pra vocês. Não. Porque assim, por isso que eu falo que a missão é salvar. Né? Porque assim, quando Cristo ele vem, ele fala... A simplicidade dele era pra salvar. É chegado o reino dos céus, né? Sim. Se ele fala que é chegado, ele fala, não... um dia virá o reino dos céus. Não, falou, não, chegou já o reino do céu. Quer viver o reino do céu? É isso aqui. Vamos viver. É hoje, o agora. Não, mas quando? Não, quando é quando? Ninguém sabe. É verdade. Ninguém sabe, mas o reino dos céus é agora. Agora eu vou fazer tudo o que eu quero? Não, que a mensagem de Paulo a Romanos tem isso, cara, de falar assim, o que eu vou fazer? Tá escrito na lei? Aí Paulo tá. Vamos ser obrigados a fazer? Não. Mas por que você não é obrigado a fazer?
Porque você vai fazer mesmo sem ser obrigado. Exato. Porque o seu amor pela lei, pelo aquilo que é certo, vai fazer você obedecer essa lei. Nossa. Sem a profundidade Entendo. de Cristo, de Cristo traz assim, fala, pô, não é que porque tá escrito que você vai fazer, ou porque não tá escrito você não vai fazer. Tem uma coisa que acontece no meio como que é? Da segurança pública. Sim. Que é o seguinte, todas as pessoas que estão da segurança pública, elas só podem fazer aquilo que está na lei. Ela só pode fazer o que está na lei. Vamos dizer assim, matar. Matar tá escrito que você não pode matar? Tá. Então você não pode. Ou, fazer certas coisas. Tá escrito que você pode fazer? Tá. Então você pode fazer. E o que não está escrito? Você não pode fazer. Mas por quê? Não está escrito e você não pode? Porque você só pode fazer aquilo que está escrito, entendeu? Na lei. Na lei. Entendo. E quando Cristo ele chega e fala assim, não, você pode fazer isso? Pode. Mas está escrito que você não pode. Você não pode fazer? Então não pode. Mas por quê? Jesus ele quis dizer que a lei, ela é tão pequena que você vai cumprir ela mesmo se ela não tivesse escrito. É verdade. Se ela não tivesse escrito, é verdade. Só o simples fato de você ter um certo relacionamento com Cristo, aquilo seria automático dentro de você. Você não passa a não cobiçar porque você ama Cristo. E você cria um amor tão grande pelo seu irmão, pelo seu próximo, que a lei ela começa a ser fichinha. Piano, eu tava lendo Gálatas, e quando você lê Gálatas, você vê que Paulo ele fica triste exatamente por isso. Por quê? Os nossos irmãos de Gálatas eles estavam convertidos, certo? Aí Paulo tá preso em Filipe. Só que quando Paulo preso, ele começa a saber notícia da Galácia, dos Gálatas, que eles estão voltando à lei. Fala, não, mas eu ensinei sobre a graça, eu fico triste de ver vocês voltando, porque tinha uns caras pregando lá em Galácia que eles tinham que voltar exatamente o que a lei estava escrito. Estava incentivando a fazer a prática da circuncidação. Sim. E Paulo ele falou, se vocês têm fé, tanto faz você ser circuncidado ou não. Vocês estão querendo voltar para a lei, e se vocês se circuncidar, vocês vão ser obrigados a cumprir a lei. E ninguém consegue cumprir a lei, porque só Cristo cumpriu a lei. E se vocês vêm cumprir a lei, vocês não vão conseguir. Isso vai gerar morte dentro de vocês. Nossa, cara, e você começa a entender, Fabiano, hoje depois de muitos anos eu consigo ler a Bíblia e viver parte da história. Eu não conseguia isso. Eu só vi o que todo mundo vê na igreja. É verdade, Gálatas, né? Aí você começa a entender um pouquinho melhor. E a carta de Paulo é uma advertência exatamente ao Gálatas, porque ele está justamente sobre isso que a gente está falando agora, na lei. Eles esqueceram da graça e estavam querendo viver a lei, praticar embaixo da lei. Entendi. Só que quem vive pela lei tem que cumprir a lei. O final da lei é a morte, porque ninguém cumpre a lei. Jesus cumpriu a lei. E nós somos salvos por quê? Porque a gente tem a fé mediante a Cristo. Porque se a gente for obedecer a lei, a gente não tem salvação. Porque Cristo ele veio para complementar a lei e abrir a graça para nós. É porque essa graça do favor imerecido ninguém consegue pagar. Ninguém consegue. Não é dinheiro. Por isso que aí a gente vai falar de dinheiro. Aí essa troca, né? Essa ocupação do véu que foi rasgado que eu acho impressionante a pessoa fazer. Tudo que você coloca num véu que já foi rasgado, você está atribuindo a isso que você coloca como se fosse algo que vai te levar ao lugar santíssimo. Que exatamente. Não. Se Jesus lá rasgou, deu livre acesso, por que você coloca algo seja algo físico, né? Ou qualquer outra coisa? Não, eu vou depositar aqui, eu vou colocar isso, eu vou fazer isso, que isso vai colocar eu num lugar santíssimo? Não. Você tá sendo burro. Tá sendo burro, que nem diz o Marcão. Você tá sendo burro, cara. Não é? Porque assim, se algo que estava que limitava você foi tirado, e essa pessoa falou assim, ó, isso que limitava, eu paguei esse preço, tá? Você não precisa mais. E o preço foi caro. Porque assim, não é fala quando é preço de cruz ou preço de sangue,
Não é um simples sangue. Porque assim, um sacrifício feito por uma pessoa que tem pecado não é o mesmo sacrifício de uma pessoa que não teve pecado. Um sacrifício de uma pessoa que tem culpa e vai morrer não é o mesmo da pessoa que não tem culpa e vai morrer por você, entendeu? Ô, glória. Então verdade. é difícil. Então, Exatamente. assim, não tem como você pagar esse preço. Então, Fabiano, é aí que dá. O ser humano, ele quer ir pro lado mais difícil que tem. E o lado que não é possível a salvação. Ele prefere seguir protocolos do que viver pela graça. Era isso que estava acontecendo um problema de graça. Só que e por que isso se reflete em nossos dias de hoje? Porque já era povo que Paulo tinha pregado, já era povo que Paulo tinha passado, tinha ensinado, e ele estava querendo voltar tudo de novo por consequência de pregadores que se levantaram. É igual o cordeirinho que foi feito. Exatamente. Entendeu? Exatamente. O cordeiro que foi feito que não... Exato. Mas não precisava. Não precisava. Eles pegaram e fizeram. Porque o ser humano quer algo físico. Hoje mesmo, ontem eu estava vendo um podcast. Sim. E tava uma mulher lá. O nome dela é Vandinha. O nome da mulher. Vandinha. Ela é espírita. Faz uns trabalhos, parece. Ou conversa com os mortos, pessoa que morreu, sabe? Nessa linha, assim, nessa linha. Sim. E até aí, cada um fala o que quer e o outro você que escuta. Vai da sua maturidade, né? Você acha que aquilo dali... Tem um aqui grandão, né? Do lado. Tem ali nesse centro, né? É o que acontece. Ela tá sempre nesse podcast. Parece que que nem tem um Igor, que é humorista, ele fala que é entrevista fixa. Sempre a mesma pessoa tá lá. É igual a gente. Pelo menos uma semana vamos estar aqui falando. Isso. Aí ela sempre tá lá. E eu assistindo uns outros, quando são outros podcasts do mesmo, né, mas com outra pessoa, não tinha... O pessoal não mandava superchat, assim, nem nada. Mandava dinheiro pra fazer pergunta, né? Ah, sei. Aí nessa daí não. Eu vi lá 40, 50, um monte de gente mandando pergunta. E as perguntas eram... minha avó morreu há tantos anos atrás. Tem notícia dela? Não, eu quero marcar uma consulta, não sei o quê. Pessoa sempre assim, né? Aí eu olhei e falei, não, beleza, a pessoa acredita nisso, né? Só que a pessoa, ela passa a vida toda dela do lado da mãe, do lado do pai, do lado dos irmãos, do lado do amigo, e ela não se importa com ele. Não fala que ama, não fala coisas boas. Eita. E depois que a pessoa morre, ela chega e quer algo. Ela quer uma justificativa para aquilo e quer a ajuda de alguém que fala que consegue conversar com a pessoa que já foi, entendeu? É Gus, né? É o Gus. Entendeu? Então, mas que é o nome? É Gus? Gus. E o cara morreu e... Né? Isso aí. Não, mas você tá entendendo? Entendo. Claro. Tem pessoas que ela não tem um conhecimento de fato que pelo menos o que a gente acredita. Quando morreu, segue o juízo, entendeu? Não acreditamos em reencarnação. É uma linha que a gente tem. Tem gente que acredita, beleza. Tudo bem. Você tirou da onde? Tirei de um livro do Allan Kardec. Beleza, você está acreditando no Allan Kardec. A gente acredita na Bíblia. Beleza, outra linha. Outra linha. Respeita a sua, você respeita a minha. Pronto. É o que eu acredito. Entendi. Mas assim, você não ter o amor pelo seu parente, pelo seu irmão, pela sua mulher hoje, e depois querer que... não, conversa com ele lá. Mas ele já morreu. Não, conversa com ele lá, quem sabe na próxima vida a gente se encontra de novo. Não, você tem a sua oportunidade agora. Você tem. Você tem a sua oportunidade agora. Então assim, trate bem as pessoas agora, para você não precisar pagar uma pessoa que acha que pode te ajudar, né? Ou você acha que ela pode te ajudar conversando com um morto, conversando com alguém. Não, trate agora. Trate bem agora. Trate bem agora. Trate bem agora do que você... Fabiano, é o que eu tava falando com a minha esposa. Eu falei bem assim, poxa, é melhor ter uma família reunida agora no churrasco do que no velório. Sim. E as pessoas não entendem isso, elas esperam um velório para poder ir na casa, para poder reunir todo mundo e falar daquela pessoa que se foi. E alguns não vão nos velórios porque se sentem com vergonha, porque
não teve um bom entendimento na vida. Cara, mas hoje em dia a gente tem oportunidades para tanta coisa. Tem, cara, tem. É que a gente não quer mesmo, as pessoas não querem. Não querem isso aí, não. E eu falei isso da mulher, assim, pra você ver que como as pessoas ocupam o lugar de uma coisa que já foi paga, entendeu? Isso. Um véu que já foi rasgado, a pessoa tende a colocar algo lá. Por que ele não chega e fala assim, não, eu vou conversar com esse... Se essa pessoa, ela tem um livre acesso a esse mundo espiritual... Sim. Por que eu não posso ter esse acesso a esse mundo espiritual? Porque ele quer algo, sabe? Aí você me intrigou um assunto aí, cara. Nessa mesma linha de raciocínio, sim, eu vi os bispos falando de uma igreja aí. Ele falou que sobre sacerdócio. Ele falando tanto sobre sacerdócio que ele trouxe um ponto bem assim mesmo. Ele falou... por que você precisa de um sacerdote? Ele citou algumas passagens bíblicas que, do mesmo jeito que a gente tem esse pensamento de oferecer um sacrifício, ele precisava levar para quem? Um sacerdote, certo? Sacerdote. Você chegava lá, vamos voltar um pouquinho, você chegava lá um sacerdote e falava, sacerdote, eu quero oferecer esse bezerrinho para pagar o pecado da minha casa. Sim. Aí ele fazia todo aquele protocolo, certo? Quando esse véu foi rasgado e Jesus deu esse livre acesso, a gente não precisa ou precisamos de alguém para... Não. O véu ele foi rasgado. O véu foi rasgado. A pessoa que pegava a sua oferta e levava até lá dentro, ela não precisa mais, porque você pode adentrar mais a esse lugar. Então, mas por que às vezes a gente começa a criar um monte de pessoas para chegar nesse lugar? Hoje a linha de pensamento de uma igreja não é esse. Não. E a gente estuda que é esse. Só que por que você só se sente justificado quando o pastor te apresenta na frente da igreja e fala: a igreja perdoa o Fabiano pelo seu pecado? Sendo que é uma coisa que você já devia ter feito no seu quarto. Por que a sua mente ela só vai se sentir confortável quando isso? Certo que a Bíblia diz que quando Jesus fala, Pedro, que será ligado na terra, será ligado no céu. Então, acredita-se nisso. E você acredita que o seu pecado ele só é perdoado quando ele é apresentado na igreja? Não. Eu acredito que o nosso pecado ele só é perdoado quando a gente pede perdão. Independente de ser na igreja ou no seu quarto, na sua casa? Não. Acredito que você tem o livre acesso a esse Deus que perdoa. O problema às vezes você magoou uma pessoa, e você precisa pedir perdão para essa pessoa que você magoou. Para essa pessoa. Não um pecado, vamos lá, você pecou. Você pecou. Então você pede perdão a Deus, Deus perdoou. Sim. Quando você pede perdão de todo o teu coração, Deus perdoa e já era. Mas se eu magoo você, eu preciso pedir perdão para você. Exatamente. Mas aí, o interessante, sabe o que é? Eu estava até conversando esse dia com os camaradas lá no trampo. A minha obrigação é pedir perdão para você. Sim. A sua obrigação é me perdoar. Sim. Beleza? Certo. Só que assim, quando eu peço perdão para você, e de coração, de fato, um arrependimento, mostrando um arrependimento, porque o ruim perdoei, Max, mas não teve um arrependimento nenhum. Exatamente. Quando há um arrependimento e eu peço perdão para você, eu sou perdoado. Independente se você quiser me perdoar. Exatamente. Porque quando você chega e fala assim, não, Max, eu te perdoo do coração, zerou. Se você chegar e falar assim, não te perdoo, aí você que carrega um fardo. Eu não. Eu fui sincero com você e pedi perdão. Exatamente. Você lembra quando aconteceu na igreja? O cara pediu perdão lá. Lembra? Olha o que aconteceu. Olha a cena. Eu queria pedir perdão por mão ali. Primeiro eu vou contextualizar o que acontece nesse perdão, né? Pelo menos na igreja que a gente frequentou. Quando você briga com o irmão, vamos lá, eu discuto com o Max. Discuti com ele. Aí a gente chega e tá zoado. Aí tem a Santa Ceia. Pra gente participar da Santa Ceia, a gente tem que pedir perdão pra ele. Só que a gente pede perdão, aí a regra fala, você vai ter que ir lá na frente da igreja, peço perdão. A igreja queria pedir perdão pro Max ali,
que eu magoei ele. Esse é o praxe do negócio. Só que o Max, se ele quiser me perdoar, ele perdoa. Se ele não quiser, beleza. Só que a pessoa que foi lá na frente pedir, queria que o Max levantasse. Falou, não, pedi perdão, também eu fiz coisa ruim pro Max. Só que não foi assim que aconteceu. O cara levantou, foi lá. Cheio de arrogância. Cheio de arrogância. Porque eu falei pro Max, eu pedi perdão pra você lá, beleza? A gente pode participar da ceia. Beleza, o Max, beleza. Beleza. O que eu pensei? Que o Max ia lá, levantar também e pedir perdão pra mim. E não foi o que aconteceu. Aí o Max chegou. Ó, igreja, queria pedir perdão pra igreja, pedir perdão pro Max, que eu magoei ele e tudo, né? E aqui, ó. E o Max esperando, eu esperando o Max levantar, e nada. E o Max lá na dele. Aí, ô Max, você levanta aí pra pedir perdão pra mim também, que você fez errado. O Max gritou de lá, eu não! Aí o irmão aqui, de Santa Ceia, falou, então eu não vou pedir perdão mais não. Aí ficou a treta. Não, vou pedir mais não. Você que fez aquela, sabe? Ai, Jesus amado. Não teve perdão, não teve... Ó, por isso que assim, quando há um arrependimento, independente se você levanta ou não, eu sou perdoado. É verdade. Porque eu de fato, fui lá de todo o coração. Não... Oh, irmão, aí começou a discussão. E já começou a quebrar pau de novo. Então, Eita, cara, Jesus então amado. É coisa que acontece, né? É o que eu te falo, hoje, pessoas que são analfabetas espiritualmente. Não tem. Ela não teve nada e o pior não é isso, Fabiano. O pior é que as pessoas se conformam assim. Situações até hoje desse tipo corre solta aí nas igrejas por aí, porque é o que eu te falo, vai dar o conhecimento pro cara.